Bom dia, boa tarde, boa noite, juristas. Hoje nós estamos aqui com o professor, doutor, juiz, doutor Leonardo Aliaga Betti. Ele é juiz titular aqui na Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes e ele aceitou o nosso convite em a gente fazer umas perguntas para ele, uma entrevista sobre a profissão de juiz e também para fomentar alguns assuntos para vocês, estudantes de direito, vocês, advogados iniciantes e vocês, advogados que já estão há muito tempo na carreira e também qualquer outro profissional da área jurídica. Então, doutor Leonardo, primeiro, muito obrigado pelo aceite do nosso convite. Agradeço demais. Eu e o Raul, a gente está aí há um tempo tentando, galgando alguma coisa. Eu creio que o senhor nos ajudando agora, que a gente está tão pequeno, se Deus quiser lá na frente, o senhor vai ver que valeu a pena essa entrevista. Não tenha dúvidas de que tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para auxiliar vocês, porque, acima de tudo, eu tenho certeza de que vocês foram bons alunos e hoje são excelentes advogados, quer dizer, estão aí iniciando na profissão, e a demonstração de que são excelentes profissionais é justamente esse tipo de iniciativa, né? O Juris Day é um canal focado justamente no conhecimento e principalmente, digamos assim, na transmissão de conhecimento para outras pessoas. Então, se eu puder colaborar, não tenha dúvida de que eu vou estar sempre à disposição. Que ótimo, que ótimo. Muito bacana. E já, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Queria agradecer o Bruno mais uma vez, agradecer Vossa Excelência. É um prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma entrevista. E de pronto eu já queria fazer uma pergunta para o senhor. O que levou o senhor a fazer o curso de Direito e em qual faculdade o senhor se formou? Boa pergunta, né? Bom, o que me levou a fazer o curso de Direito, eu confesso, e isso talvez, né, vá ao encontro da situação de muita gente que está como vocês e que entraram na faculdade muito jovens, né? Eu entrei na faculdade aos 18 anos e acredito que a grande maioria entra mais ou menos nessa idade. Então, é muito difícil você definir o teu futuro com 18 anos de idade. E, evidentemente, eu tinha muitas dúvidas. Eu não tinha certeza de que o direito seria a área que eu deveria seguir. Mas eu tenho certeza hoje, né, 20 anos depois de ter entrado na faculdade, eu tenho certeza de que foi a melhor providência que eu tomei, porque realmente eu me sinto muito bem no direito. O que me fez escolher o direito, efetivamente, acabou sendo, de uma certa forma, uma influência do meu pai, que é formado em direito, embora não atue, ele é policial aposentado, mas ele tinha formação jurídica, e também, sim, uma curiosidade, né, em conhecer os direitos, em entender tanta coisa que a gente via na televisão, falava-se de política, falava-se de juiz, e eu queria entender exatamente o que é. E ao entrar na faculdade, a faculdade que eu fiz, né, que foi a outra questão aí que você me fez, a faculdade que eu fiz foi a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né, a PUC de Campinas. Eu entrei em 1999 e lá eu me formei em 2003. Mas é interessante que já no primeiro ano, o que me fez gostar muito do direito foi justamente a possibilidade de saber quais são os meus direitos e poder reivindicar, não apenas em meu nome, mas em nome de terceiros. Então, isso foi algo que me moveu. Até peço desculpas, eu chamo o senhor de professor por conta de ser aluno, não Vossa Excelência, mas eu até peço desculpas por isso. Não, No decorrer eu vou fazer um parênteses Sim. aqui. Primeiro que eu não me considero excelência, né? Excelência é uma palavra que tem um significado muito forte. Aliás, quando eu fui chamado pela primeira vez de excelência, ou seja, assim que eu passei na magistratura, eu me senti um pouco estranho de ser tratado dessa maneira, porque na acepção pura da palavra eu não me considero excelência. Excelência eu acho que é algo mais do que o que nós, seres humanos, temos, né? Mas é um pronome de tratamento. E eu, sinceramente, eu já fui chamado em audiência de doutor, de senhor, de você, de meu filho, né? Então eu posso assegurar para vocês que o pronome de tratamento é algo que é absolutamente secundário na minha vida. São poucos que não têm essa vaidade, né? Nenhuma. E na verdade, assim, eu posso dizer a você, eu me sinto às vezes mais à vontade de ser chamado simplesmente por você ou pelo meu nome do que de outra maneira, porque mostra que a pessoa
não vê alguma barreira entre nós dois, né? Então, assim, mostra que ela se sente à vontade para conversar comigo. Então, por favor, podem me chamar de você, porque eu acho que é a melhor forma que vocês podem até se sentir mais à vontade. Tá bom, então. Então, eu já queria perguntar, no decorrer da sua graduação, Certo. você já tinha essa pretensão em ser juiz? Isso na verdade é algo interessante, porque quando eu entrei na faculdade, aquele momento de dúvidas, né, isso me fez colocar, inclusive, como segunda opção de faculdade, a administração de empresas. Veja, uma convicção eu tinha que era da área de humanas, né, eu gosto da área de humanas, sempre gostei. Mas eu não tinha certeza se era o direito. Agora, ao longo do primeiro ano, eu percebi que realmente era o direito, porque eu senti que eu teria condições de ser mais relevante no mundo, no direito, do que na administração de empresas. É evidente que a administração de empresas é uma profissão nobre, uma profissão importante, mas eu como pessoa, né, tinha as minhas convicções pessoais. E um fato contribuiu muito para essa decisão, para essa percepção, né? Foi o fato de eu ter ingressado no Poder Judiciário já no primeiro ano da faculdade. Porque o que aconteceu comigo? Aos 18 anos, assim que eu entrei na faculdade, eu também prestei um concurso para técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Então, eu automaticamente entrei no Judiciário, isso foi em agosto, e coincidentemente, hoje, né, nos dias atuais, eu estou completando 20 anos de Justiça do Trabalho, desde aquele período. Então, isso quer dizer que muito me ajudou estar no Poder Judiciário. E aí eu percebi que realmente era uma área que eu ia gostar e ia desempenhar. Bacana. Eu acredito que o pessoal de casa aí, os estudantes hoje, né, tem essa curiosidade de como chegar na magistratura, né? Verdade. Acho que é um assunto bem delicado, bem complicado diante das universidades aí, os ensinos. O senhor acha, na concepção do senhor, as habilidades da faculdade, assim, que a faculdade ensina, prepara o aluno para a magistratura, ou ele tem que fazer um pós, um curso para poder ingressar? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque se você analisar que nós temos 5 anos de graduação, você vai dizer, nossa, mas 5 anos não é tempo suficiente para você sair preparado para uma magistratura? O grande problema é que nesses 5 anos você não vai aprender exclusivamente uma profissão, né? Na verdade, a faculdade forma advogados, advogadas, forma promotores, forma procuradores, defensores públicos, juízes. Então, é uma gama de profissões que, evidentemente, impossibilita que você consiga preparar todos os alunos focados em todas as profissões. Nem todos querem a magistratura, nem todos querem a advocacia, etc, etc. Agora, você fez a pergunta sobre um foco que talvez não seja o mais adequado. Por quê? Porque você fala assim, a faculdade, óbvio que a faculdade tem uma participação muito importante, mas a participação do aluno é mais importante ainda. Então não adianta você entrar numa faculdade renomada, uma Universidade de São Paulo, uma PUC, mesmo a UNC, se você não estiver interessado, se você não focar naquilo que te levou àquela faculdade. Então, na minha concepção, sim, a faculdade é importante porque as pessoas que lá estão são comprometidas e irão levar você para o seu sucesso. Agora, a participação do aluno é imprescindível. Não adianta o aluno entrar na faculdade e achar que indo para a balada no domingo à noite, ele vai ter uma boa aula na segunda de manhã, por exemplo, né? Então, evidente, a faculdade, na minha concepção, até por essa generalidade de profissões, não prepara totalmente o aluno para ser magistrado, para ser delegado. Mas ela vai dar uma base muito boa, a depender do que o aluno também aproveitou daquele período. É esse o ponto de vista que eu tenho. Não, bacana. Já partindo para uma parte mais política, social. Em sua opinião, o que deve ser feito para que a população ela sinta um poder judiciário mais próximo dela?
Essa é uma questão delicada, né? Ela é delicada porque, primeiro, a nossa conversa começou com você me chamando de excelência, doutor, professor, ou seja, a nossa profissão ela tem algo que é o formalismo, que acaba por criar obstáculos para a população em geral, né? Eu vejo dia após dia na sala de audiências a dificuldade que muitas vezes o trabalhador, a trabalhadora e muitas vezes o empregador, quando é mais humilde, a dificuldade que ele tem de se sentir à vontade para falar aquilo que aconteceu. Então, é muito importante para que a população entenda que o Poder Judiciário está lá para salvaguardar o direito dela, é muito importante que o Poder Judiciário se aproxime mais da população. E uma das formas de se aproximar é exatamente diminuir esse formalismo que a gente vê dia após dia nas audiências, né? Eu procuro diminuir ao máximo esse formalismo. Às vezes eu tenho a impressão de que eu sou informal até demais, né? Principalmente no ramo da justiça em que eu atuo, que é a justiça do trabalho. Mas se eu for excessivamente formalista, eu sei exatamente qual vai ser a consequência. Eu vou ter um trabalhador que ingressa na sala de audiências e que às vezes é tratado de uma maneira formal e que vai se sentir cada vez mais, digamos assim, distante daquilo que é algo que serve para tutelar o interesse dele, né? E nesse sentido, o que eu proponho é a diminuição do formalismo e mais transparência, porque o Poder Judiciário também muitas vezes se esconde um pouco atrás daquela toga, né? Como se aquilo fosse algo bom para a população. Na verdade, a população não vê aquilo, a população vê aquilo mais como um obstáculo de verdade. Então, basicamente é isso. Então, já que a gente entrou no mérito também, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se, na concepção do senhor, o direito ele atende às expectativas que a sociedade precisa no momento? E se o senhor tem algum conceito ideal de justiça? Como que o senhor vê dessa forma, que é uma pergunta bem peculiar, bem difícil, né? É difícil, porque dizer que o direito atende ou não às expectativas de justiça, né? E conceito de justiça. Na verdade, o conceito de justiça, ele vai muito além de um processo resolvido, né? Aliás, é muito grande a incidência de processos que são resolvidos de maneira injusta, né? Na verdade, o processo ele serve para que nós tenhamos, digamos assim, a maior aproximação da justiça possível. O que acontece é que muitas vezes o processo em si serve como um obstáculo para se obter justiça. Então, muitas vezes, uns formalismos, tanto do ponto de vista procedimental como na condução de uma audiência, acabam por prejudicar, do ponto de vista de quem vai lá buscar a justiça, o ideal de justiça, né? Então, muitas vezes, o juiz, por exemplo, se apega a uma formalidade para indeferir uma determinada providência e a justiça acaba não atingindo a sua finalidade. Então, dentro dessa linha de ideias, o que eu penso é um conceito de justiça, infelizmente, muitas vezes não se confunde com aquilo que foi buscado no Poder Judiciário, mas cabe ao próprio Poder Judiciário fazer de tudo o que for possível para que a justiça seja atingida. Ou seja, dar a cada um o que é seu por direitos, né? Bem simples assim. Entendi. Agora, voltando um pouquinho para a parte da faculdade, para os estudantes de Direito, o que o senhor diria, quem está cursando Direito hoje e quer seguir a carreira da magistratura, como incentivo? O que o senhor diria para esses jovens alunos que estão na universidade? Certo. Bom, primeiro incentivo, a primeira coisa que eu diria para todos é a seguinte: a magistratura pode ser alcançada por qualquer pessoa. Basta que ela tenha disposição, basta que ela tenha disciplina e, acima de tudo, basta que ela tenha também compromisso com a justiça, né? Eu não posso pensar na magistratura como uma forma de ganhar a vida. Ganhar a vida com a magistratura tem de ser uma consequência, né? Então, a pessoa, primeiro, precisa ser comprometida com o ideal de justiça. E, segundo, ela precisa ser também disciplinada, né?
Não adianta achar que passar num concurso como esse, que é de uma dificuldade notória, basta que se pegue resumos e se leia aí uns dias ou alguns meses antes da prova. Não é assim que funciona, né? Então, o que eu posso dizer para o aluno? Primeiro, a título de incentivo. Isso é possível para qualquer um, né? Não há gênios na magistratura. Aliás, eu acho até que pode haver gênios, mas nós sabemos muito bem qual é o percentual de gênios, né? Eu, por exemplo, definitivamente não me enquadro nesse percentual. Eu sou o quê? O ser humano médio, disciplinado. O ser humano médio que traça um objetivo e, em cima desse objetivo, busca alcançá-lo. Então, o que eu posso dizer para todo aluno de direito recém-graduado? Trace esse objetivo, comprometa-se com esse objetivo e, acima de tudo, faça por merecer esse objetivo. Ou seja, estude, se discipline e aí você vai conseguir atingir sem dúvida alguma. Qual o caso jurídico mais importante na carreira do senhor, assim, que o senhor teve uma compaixão, um apreço maior? Não que não tenha todos os dias, né? Acredito que tem sim. É muito comum, né? Assim, eu lembro de tantos casos. Na semana passada, por exemplo, né, eu vi um caso em que o trabalhador ele era pedreiro, né, e ele foi contratado para construir um muro ali e tal. Construir não, era reformar um muro numa empresa, e esse muro caiu sobre ele, né? E ele, como estava com metade do corpo ali, né, abrangida pela área do muro, o muro caiu assim sobre as pernas dele e ele simplesmente perdeu as duas pernas, né? Então ele perdeu as duas pernas. Ele veio à audiência numa cadeira de rodas e assim, é pior um pouco, porque ele veio com uma das pernas cortada, que ele teve de amputar, e a outra nitidamente afetada com a orientação médica de amputação também. Esse, eu posso dizer para você que foi o caso mais recente que me marcou, né? Mas, infelizmente, na Justiça do Trabalho, os casos mais marcantes acabam sendo, né, esses de acidentes de trabalho. É o sujeito que perde o braço. Eu julguei uma vez, né, já há alguns anos, um caso de um sujeito que ele era técnico de segurança do trabalho e ele foi verificar uma peça dentro de uma máquina e a máquina, com um dispositivo quebrado, sugou o braço dele e o braço dele foi arrancado nessa máquina. Veja, era um sujeito que se tornou totalmente incapaz. Era o braço direito, ele era destro, etc. Esses casos são os que mais marcam. Mas talvez os casos mais recorrentes são aqueles que mais nos fazem pensar sobre que tipo de sociedade a gente quer e que tipo de sociedade a gente vive. Porque todos os dias eu pego trabalhadores que simplesmente foram dispensados depois de anos de uma empresa, sem receber um centavo sequer. E aí eu fico pensando o que significa para um trabalhador chegar da empresa na casa dele com mulher, ou seja, a mulher que chega com marido e com filhos, e dizer: eu acabo de perder a fonte do sustento de todos nós. Então, isso marca, por mais corriqueiro que seja, parece algo simples, banal, mas é algo que vai impactar na vida daquelas pessoas e pode gerar efeitos danosos muito graves, né, de marginalizar mesmo a pessoa. Então, é isso o que eu vejo aí da minha profissão. Ou seja, casos marcantes, eles são diários, né? Infelizmente, não precisaria ser assim. Entendi. Então agora, para a gente finalizar, e antes da última pergunta, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, nos acompanhem nas nossas redes sociais. Eu acho que o professor também tem rede social, então acompanhem o professor. E vamos para a última pergunta. Tá, ok. O senhor poderia nos dar uma frase de efeito que o senhor leva para a sua vida, servindo como ensinamento para todo mundo que está assistindo? Eu, na verdade, não sou assim tão adepto aí de frases, etc., mas eu poderia buscar uma que eu acho que se aplica tanto do ponto de vista do direito em si, né, da atividade jurídica, como para a vida de vocês aí que estão começando, vocês que estão se graduando, etc., né? E a frase que eu poderia dizer é: dormientibus non succurit ius, né? Nós sabemos, essa frase significa: o direito não socorre aos que dormem. Ou seja, do ponto de vista da análise estritamente jurídica, a gente sabe que o significado dessa frase é para o credor que não vai reivindicar os seus direitos no tempo previsto legalmente,
que vai incidir a prescrição e o direito não estará lá para socorrê-lo. Mas para você que é estudante, para você que é recém-graduado, para você que está aí na tua profissão, eu acho que essa frase pode ter também um outro sentido, ou seja, o direito não vai te socorrer se você não for alguém comprometido, se você não for atrás e, portanto, se você não dormir. Me parece que é essa a ideia. Eu acho que no português, claro, né? Vai sentar a bunda na cadeira, vai estudar. Podemos dizer que essa seria uma frase bem condizente, né? Senta a bunda e foca aí na sua carreira, na sua vida, porque fazendo isso você vai estar ajudando as outras pessoas também. Show de bola. Queria agradecer então ao Dr. Leonardo pela oportunidade, pela paciência, pelo tempo gastos aí atrapalhando o senhor. Estamos aqui na sala de audiência, né? Atrapalhando a Vossa Excelência, mas aí ó, mais uma vez eu falando Vossa Excelência. E queria agradecer vocês, pessoal, por acompanhar nós, agradecer o Bruno pela parceria, agradecer o Paulo, o editor, e hoje ele não está presente, mas acredito que na próxima ele estará. E de pronto já deixa o seu like aí, já se inscreve no nosso canal, compartilha. É isso aí. Então se siga a inscreva gente no nas canal nossas dos redes meninos aí, porque Isso. são ótimos, né? Eu atesto aí a qualidade. Eu aposto que o professor nunca te pediu nada, então... Se inscreve aí, pessoal. Isso aí, Muito obrigado. Um abraço. Até mais.